Olá, tudo bom com vocês? Olha só, hoje, assim, quem não me conhece, eu sou Guida Capello, artista plástica, fotógrafa e professora de História da Arte. Hoje, como é que se diz? Considerando assim, o nosso projeto, proseando sobre a arte, eu convidei a psicóloga Karina Chernakov para uma abordagem assim, mais séria sobre como a arte, né, também pode ser utilizada identificando abusos, especialmente em crianças, certo? Como a gente trabalha muito com criança e tal, eu achei que seria de bom tom eu chamar a Karina. Então, eu já conheço o trabalho dela, mas vocês já vão conhecer. Então, eu gostaria muito que vocês, se puderem aí, botar esse aviãozinho aí para funcionar, chamando os amigos. E o que mais que precisa falar? Eu vou chamar a Karina, acho melhor. Cadê como é que chama? Gente, eu sou nova ainda. Eu preciso aí do tempinho. Pronto. Oi, oi! Ai, muito obrigada por ter aceito. Que é isso, Guida? Eu que Esse, agradeço. isso é muito bom porque, né, a utilidade pública, a gente Claro, sabe que o que a gente vai falar acontece e às vezes a gente não percebe. E exatamente. quando vê, o estrago já é maior. Então, para que a gente tenha, assim, pelo menos uma noção do que acontece, eu te convidei. E como eu já conheço o teu trabalho de outros carnavais, eu queria muito que você primeiro se apresentasse Claro, eu para acho essas que pessoas. antes disso, deixa eu só mandar uns aviãozinhos aqui, Guida, porque eu acho que a gente É, tem que menina, começar a acordar o povo, dizer para o meu povo, estamos na live, vamos chegando. cheguei. Cheguei, né não? Acho É, que por tem mais que muito, a gente avise, né, as pessoas, às vezes as pessoas não têm tanto compromisso. é verdade, é E se verdade. esquecem, pode passar batido assim. Então é sempre bom a gente tá mandando um aviãozinho e até quem tá aqui já com a gente, né? Eu sei que a Claudinha já tá aqui. Ah, eu não vi mais, eu tô mandando aviãozinho aqui, viu, meu povo? Vamos esperando aí. Ó, tô mandando Também aviãozinho estou para todo mundo ir mandando para chegando. todas as mães. Pois é, tem que mandar mesmo. Cadê aqui, ó? Tô mandando para todo mundo que eu posso mandar. Pronto. Ah, ótimo. Eu ia te perguntar uma coisa, agora me passou, mas já volta e eu te falo depois. Não, Claro, me passei aqui. claro, claro. Pronto, mandei Bom, todos os meus eu tenho. aviãozinhos, então quem está chegando aí, né? Boa tarde ou boa noite. Eu não sei. No Brasil ainda é boa tarde, né? É, Ainda é boa você tarde. está onde? Em que lugar? Eu estou na Flórida, eu estou numa cidade que se chama Plantation, na Flórida. Sim. Ó, eu estou em Salvador, na Oi, Bahia. eu sei, eu sei. Eu queria que quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, faça ou através dessa interrogação ou aqui mesmo que eu vou anotando para passar para a Karina. E eu mesma escrevi algumas perguntas para não me esquecer, que eu acho que são pertinentes ao Ah, assunto. ótimo, ótimo. Mas eu queria muito que você se apresentasse, porque tem muitas mães aqui, muitos amigos, e que vão ver depois. E eu quero que você fale um pouquinho de você para depois Claro, claro. responder as perguntas. Vamos embora.
Eu acho que muita gente aqui já me conhece, mas como você falou, né? Tem gente que não me conhece. Meu nome é Karina Chernakov. Eu sou psicóloga clínica aqui nos Estados Unidos, já desde 2004, né? Já era formada em psicologia no Brasil, psicologia clínica, e foi daí quando eu mudei para os Estados Unidos em 94, e aí fiz o meu pós-graduação, fiz meu mestrado aqui, e comecei a trabalhar desde sempre na minha área, né? Na área de psicologia, que é o que eu amo. Hoje em dia eu tenho uma clínica que se chama South Florida Counseling, que é uma clínica... no Brasil, eu não sei se seria clínica o nome que se dá, né? Porque geralmente a gente entende aí no Brasil clínica como uma coisa mais médica, né? Mas aqui é uma agência onde eu tenho 11 outras terapeutas trabalhando comigo. Cada uma tem uma área diferente de especialização, muito embora todas nós trabalhemos basicamente da mesma maneira. Algumas de nós já temos trabalhado desde 2006 juntas, e na área de abuso, e aí até a Cláudia está dizendo, aqui é clínica sim, pois é, valeu. E a gente trabalha muito nessa área de abuso, de trauma e qualquer tipo de abuso, né? Abuso não só sexual, mas abuso físico, abuso emocional, abuso verbal, violência doméstica, violência contra a criança. E eu fiquei muito nessa área aí dos abusos e dos traumas por ser realmente a minha paixão. Então, essa sou eu. Essa é você. O que eu quero te perguntar de começo, eu acho que você já respondeu um pouquinho aí, que é que tipo de trabalho você faz e há quanto tempo você está nessa linha? Claro, eu tô... do nosso tema. Claro. Que tipo de trabalho eu faço? Eu basicamente faço, se eu posso colocar em 3 categorias, assim, para ficar claro, para que as pessoas entendam, eu faço a parte de psicoterapia, ou seja, eu faço atendimento clínico de criança, de adolescente ou de adulto. Eu faço a parte toda de sequestro internacional ou sequestro onde o resgate vai ser feito aqui nos Estados Unidos. E eu faço uma parte hoje em dia de avaliação psicológica para imigração, para casos de imigração, em 4 categorias, né? Pessoas que sofreram abuso sexual, pessoas que sofreram qualquer tipo de trauma, tipo, foram sequestradas para ser escrava branca, que se chama. Sim. Tem um outro tipo de visto que se chama asilo, né? Pessoas que estão pedindo asilo porque vieram de outro país ou perseguidas ou ameaçadas. Faço também trauma, um visa que se chama VAWA, que é violência contra a mulher, que, no entanto, esse visto não só engloba mulher, engloba homens também que foram vítimas de abuso físico, abuso verbal e de violência doméstica. E tem um outro tipo de visto também, que é um visto para qualquer pessoa que, estando nos Estados Unidos, sofreu um crime. Ele sendo ilegal aqui, ele sofreu um crime, ele reporta isso à polícia, e por conta disso, por conta dele ajudar o Estado, ele tem direito a pedir um visto ao governo americano para estar legal aqui até que o processo acabe, até que o processo tenha um final, né? Uma condenação ou não. Então, praticamente essas 3 coisas. Oi, Trude. Oi, Manito. Vendo que o pessoal está entrando. Oi, Vamos chamando Rubina. essa amiga. Vamos chamando essa amiga. Rubina tá vindo da Ilha da Madeira. Ai, que maravilha! Então, chegou longe. Muito boas-vindas, né, a todo mundo. Muito bom. Olha só, Cris também tá o nosso tema é a arte e a psicologia de mãos dadas na investigação de abusos.
eu sempre vi a arte de uma maneira muito pirlim-pim-pim. Agora estudando, ensinando história da arte para as crianças. Graças a Deus nunca tive nenhum caso que me chamasse a atenção, né? Mas a gente sabe de casos de crianças que sofrem abuso e não se sabe, só se sabe quando descobrem o... E através de você eu percebi que a gente pode ter uma descoberta através da arte, dos desenhos. Então eu queria muito que você nos falasse sobre isso, porque a gente está em casa, eu sei, Karina, que muitas vezes acontece muito abuso dentro de casa. A gente ouve muito lá de fora, porque o vizinho, um bandido fez, aconteceu. E não se ouve tanto de um parente que fez isso com a criança, com o menino também. Sim, né? Claro. Então, quando eu resolvi te convidar, foi justamente para ver esse teu trabalho nessa investigação de abusos através da arte. Isso me fascinou. Me fascina todo dia também, Guida. E olha que eu não sou nem artista, nem professora de arte, né? Mas a gente usa muito, eu uso muito a arte como um instrumento, né? Um instrumento ou de revelação, ou de confirmação, ou um elemento de denúncia, né? A gente pode usar ele aqui também nos Estados Unidos como um elemento de denúncia. Desde que eu comecei, né? Que a sua pergunta foi desde quando eu estou fazendo isso, né? Eu acho que desde o final do meu mestrado, desde o final, quando eu fui para um lugar aqui, que era um centro de atendimento às vítimas de abuso sexual, eu me encantei, eu me apaixonei. E aí eu me enveredei realmente pelo mundo do trauma e o mundo do abuso. E nunca mais saí dele. Eu já contei essa história, né, aqui em outras lives que eu fiz, em outros posts. Até a Cláudia está dizendo assim, vejam os posts do Instagram, do meu Instagram, porque as pessoas vão entender, né? Quando eu fui para esse caminho, né, era uma agência do governo da Flórida que me contratou para fazer esse trabalho, até porque, como eu falava outros idiomas, isso favorecia a ajuda à comunidade que morava aqui, nesse nosso condado. Eu passei a conhecer muita gente, mas muita gente passou a me conhecer também, né? Tinham pessoas que eu trabalhava diretamente do sistema jurídico, do sistema legal, do sistema de polícia, mas muita gente, por conta do meu trabalho lá, e porque eu era sempre metida assim, em muita coisa o tempo inteiro, eles passaram a me conhecer. Então, por conta disso, os encaminhamentos sempre vinham, né? E as pessoas depois me procuravam para que eu pudesse ajudar, por exemplo, numa igreja, ou ajudar numa escola, ou ajudar num centro comunitário, fazer palestras, e eu me encanto com isso. E daí eu comecei nesse mundo, assim, de não só fazer a parte de psicoterapia, né, a parte de atendimento clínico, como uma parte mais de serviço comunitário, para ensinar os professores, para ensinar os diretores, para ensinar o departamento de polícia, para ensinar os investigadores, os promotores públicos, às vezes até médico, pediatra, dentista. Por quê? Aqui nos Estados Unidos, Guida, existe uma diferença básica do Brasil no sentido de o que se faz quando se suspeita abuso, né? E é isso que me fascinou, que é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, todo profissional da área de saúde física e mental, bem como todo pedagogo, quando suspeita abuso, tem que denunciar. É código nosso de profissão. E a mim não cabe investigar. Isso vai ser parte dos investigadores, do departamento de polícia, do serviço social, da assistência social. A mim só cabe denunciar. Então, por conta disso, a gente precisa ensinar os outros profissionais a entenderem o que é um abuso, né? O que é que a gente considera abuso e como que você percebe isso no contato com a criança ou com o adolescente.
e até mesmo com o adulto, né? E no momento que você ensina isso, você também ensina as outras pessoas a reconhecerem que aquilo que aconteceu com elas é abuso e elas podem reportar também. Então, o meu trabalho sempre foi esse. Então, a diferença básica, eu andei procurando saber aí no Brasil, ainda conversei com várias pessoas da área de pedagogia e professoras e gente que trabalha, inclusive, em fóruns aí. E você não tem essa obrigação de denunciar aí no Brasil. Não é uma coisa que seja obrigado. Aqui eu posso ficar em problema se eu suspeito um abuso e não denuncio. Eu posso ser processada. Repare a diferença, já começa nisso, né? E por conta disso, existem os órgãos, que são os órgãos do governo estadual e do governo federal, que favorecem toda a assistência para essa vítima, né? Então, isso tudo foi me levando, e aí eu fui me especializando cada vez mais, investi muito em treinamento, em curso, e hoje em dia eu tenho muito orgulho de falar isso. Tem uma coisa que me orgulha muito, é isso. O Estado americano tem um programa aqui que chama NCMEC, que é um programa não só de ajuda às vítimas, né, de qualquer tipo de abuso, de exploração sexual de menores, de sequestro. Então, ele manda os profissionais treinarem e irem para o mundo, para poder ensinar os outros. Então, a única coisa que eles pedem a gente no final do treinamento é assim: quando você chegar em casa, ou seja, no seu estado, na sua cidade, procure os departamentos de polícia, procure os médicos, pediatras, procure os outros profissionais e ensine tudo o que você aprendeu aqui. Porque quando a gente começa a trabalhar junto, a mágica acontece. A mágica acontece. Então, a gente sai e é tudo feito, assim, com tanto amor, Guida, com tanto amor. Assim, quando você sai de um treinamento desse, você sai, assim, eu acho que recarregada, assim, parece que dá um jato, assim, de energia dentro de você, para você ensinar as outras pessoas a entenderem, a saberem como trabalhar, a saberem como identificar e a sair espalhando por aí, porque a gente tem que erradicar isso aí do mundo, né? Já está na hora da gente acabar com isso. Eu te convidei tem uns 15 dias, mais ou menos, não foi? Sim. Que você não pôde na outra semana e acho que foram uns 15 dias. Esses 15 dias eu fiquei muito introspectiva. E eu saí conversando com muitas mães, né, que eu dou aula, e me tocou muito isso. Eu fiquei me lembrando de coisas que você fez até na live com a Marley, e eu fiquei muito, muito, assim, chocada, né? Uhum. E sempre com essa vontade de dizer: ó, gente, vamos olhar direito para essas crianças. Não vamos só olhar e levar para shopping. Bora olhar direitinho essas crianças. Bora olhar o olho dela. Bora olhar o olhinho dela. Se ela tá, né? Ou tá fechadinho. Vamos olhar o olho, vamos olhar o discurso, né? Vamos olhar a forma como elas brincam, vamos olhar o contato dela com certas pessoas, vamos olhar a rejeição dela a outras pessoas. A gente tem que prestar atenção, né? No momento que você tem uma criança e você é responsável por ela, a sua obrigação é ser a boca, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés dessa criança. A última live anterior foi com a Josi Martins. Ela trabalha, diretora de teatro e tal, e faz muito trabalho com crianças. E ela me mostrou, me deu exemplos de algumas situações que ela viveu com crianças, né? E teve uma das crianças que ela estava falando sobre Círio, que ela pintou tudo de vermelho. E a Josi pensou até que fosse uma simbologia do nariz do palhaço. E, na verdade, a criança disse: não, isso aí foi porque eu assisti o filme It, em que o palhaço matava uma porção de gente. E a Josi disse assim: mas, meu Deus do céu, como é que você assistiu esse filme? Ah, meu pai e minha mãe estavam assistindo e me deixaram assistir.
Então, eu acho que o que está havendo, assim, eu acho que é muito solto. Tem que cair na realidade, gente, e olhar para dentro de casa. Eu acho que Olhar isso. para o filho estar assistindo. Exato. Com quem ele está falando, com quem ele está brincando, com quem ele está trocando informação no computador, no celular. Essa semana agora, né, quando eu comecei a pesquisar assim, como é que o Brasil funciona com relação a essa questão de abuso, o que mais me chocou, além dessa questão de que os professores, como os psicopedagogos, nem os diretores não podem tocar nesse assunto, né, não tem que ter essa obrigação de reportar, foi o fato de que o tabu ele continua instaurado aí, onde uma escola, eu lhe dou um exemplo de uma prima minha, que é professora aposentada de uma escola muito conhecida em Recife, uma escola assim, secular, tem mais de 150 anos. E ela fala que na escola, se ela perceber qualquer coisa com relação a abuso de uma criança, seja o abuso físico, seja o abuso sexual ou abuso verbal, ela não pode fazer nada. O máximo que ela pode fazer é falar para a psicopedagoga, a equipe de psicopedagogia da escola ou para a psicóloga da escola e deixar que elas resolvam. Por quê? Porque a escola morre de medo de perder o aluno. Morre de medo. Então, se ela vê uma menina, como ela me contou, Karina, eu tenho uma criança que vem para a aula toda cheia de roncha. E eu não posso dizer nada para o pai, nem nada para a mãe, nada. Meu Deus do céu. Porque a escola diz, não se meta nisso. Mande para a equipe de psicologia, mande para as psicopedagogas que elas resolvem com o pai. Né? Porque existe o risco, como é uma escola cara, né? Que o pai vai reclamar ou pode até processar a escola e dizer, você está me acusando de quê? Então, esse tipo de cabeça, esse tipo de mentalidade é que tem que mudar realmente. Né? Se as pessoas souberem, que é o que eu acredito, Guida, com conhecimento a gente tem mais poder. Quando a gente sabe o que é o abuso, a gente tem como denunciar ele. Né? Na hora que eu digo assim, eu sei que isso é um crime, eu consigo me afastar um pouquinho daquilo e dizer assim, foi algo que me aconteceu. E eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. A mesma coisa com criança. Que criança não tem como se defender. A gente é que tem a obrigação de defender eles. Eu fico olhando, às vezes, meus alunos, agora eu já conheço olhar, né? E realmente, graças a Deus, eles, quando a gente está junto, é sempre uma felicidade tão grande. Adoram arte, então se espalham muito, ele fica dentro do assunto, não diverge, não me dão resquício nenhum que esteja acontecendo nada, graças a Deus. Assim, eu acho que é o cantinho que eles têm para soltar a arte deles, né? Mas eu fico agora, a partir de agora, eu estou mais atenta a isso, né? Porque, de repente, a gente pode fazer vista grossa e ó... Claro, e passa por cima. Olha, a outra pergunta que eu tenho é porque eu não estou bem dentro do assunto, aí escrevi antes, né? Que instrumentos você usa e o que fazer caso haja abuso? Ok. Bom, uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas saibam é o seguinte, a gente não usa a arte para descobrir se houve o abuso, né? O propósito de usar a arte em terapia não é necessariamente esse, muito embora ele é um instrumento que nos ajuda numa confirmação. Na hora que existe uma denúncia, né, na hora que existe uma suspeita, a minha obrigação é reportar. Né? Eu reporto. Eu vou ligar no número que existe aqui e eu aviso, olha, está trabalhando com essa criança falou isso, essa criança mostrou através de um desenho, essa criança trouxe uma fotografia, ou essa criança trouxe um discurso A, B e C, ou essa criança está com marcas no corpo. A minha obrigação é fazer isso. A partir dali, o meu trabalho com ela é ressignificar aquilo que aconteceu com ela, fazer com que ela entenda o que é que aconteceu.
quais são as consequências daquilo na vida dela, porque muitas vezes a gente está falando aqui, Guida, vamos supor, de abusos, como você mencionou aí, abusos de pessoas que são os cuidadores dela, né? Ou o pai, ou a mãe, ou uma pessoa que ela ama, que é o avô, um tio, uma coisa assim. Então, eu preciso mostrar para essa criança que, muito embora aquilo parecesse muito comum naquela casa, aquilo não é comum nem é saudável. Então, ela vai ter que ressignificar aquilo tudo que aconteceu na cabecinha dela, e é o processo psicoterápico. E para isso, como ela é criança, a gente vai o quê? A gente vai brincar. Né? A gente vai brincar, a gente vai desenhar, a gente vai usar massinha de modelar, a gente vai usar tintas, a gente vai usar pincel, a gente vai usar madeirinha, palitinho, algodão, feltro, todo tipo de papel que você imaginar, colagem, vai fazer muita colagem. Por quê? Porque ela começa a dar nome, né? Do começo da terapia até o final da terapia, quando o caso é um caso de abuso, eu tenho que ter evidência e prova suficiente para ajudar o Estado, né? Vamos supor, o Estado da Flórida, que eu estou aqui na Flórida, a ter provas para condenar aquele pedófilo ou aquele agressor, né? Ou aquela pessoa que fez tal e tal coisa com essa criança. Então, por exemplo, qualquer desenho que eu tenha, como eu vou mostrar depois a você, qualquer desenho como esse aqui que eu tenha, ele é usado em corte. E o meu testemunho, ele vale, porque eu relato o que é que aconteceu durante aquele desenho, aquele processo de desenho, como é que aquilo é uma demonstração de evidência, né, do que aconteceu com a criança, e aquilo pode ser usado, aquilo é admitido em corte, né, como a gente chama, é admitido. Então, o trabalho é um trabalho a gente vai descobrir o que é que funciona para aquela criança, o que é que serve, porque nem toda criança gosta de desenho, tem criança que gosta de música, tem criança que gosta de massinha de modelar, tem criança que gosta de pintar com tinta, não gosta de pintar com lápis. E, como eu dei o exemplo na minha live com a Marley, a gente não pode generalizar e dizer, porque serviu para A, B e C, vai servir para D, E e F. E as idades também. E as idades, exatamente. Porque a criança pequenininha, eu acho que ela, como não tem interferência, censuras de fora, então eu acho que ela consegue expressar melhor no papel o que ela sente do que uma criança, por exemplo, de 10, 12 anos, que ela já tem interferência, já sabe que é proibido, não pode, não pode. O agressor, né? A proibir de coisa, aí ela fica mais, não sei, eu acho que sim. E a gente tem que entender, por exemplo, eu dei o exemplo no dia que eu fiz a live com a Marley, de um caso que eu trabalhava com um menino e ele tinha pavor de lápis de cera. Pavor. E ela dizia, dê os lápis de cera para ele, era a coordenadora do programa onde eu trabalhava, ela dizia, dê os lápis de cera para ele, eu tenho essa caixa de lápis de cera, que era um lápis de cera mais grosso, grande, dê para ele vai pintar. E esse menino entrava em pânico cada hora que ele pegava no lápis de cera. E logo depois eu fui conversar com o detetive que estava envolvido no caso e perguntei detalhes sobre o abuso. Eu falei, me fala um pouco da natureza do abuso dessa criança, porque ela não está conseguindo se expressar no papel, ela não gosta de desenhar. E, né, ele fica em pânico, ele fica com terror. E ele falou, olha, o pai dele geralmente pega ele de 15 em 15 dias, leva para casa, e a suspeita é que ele está violando o filho com um lápis de cera. Meu Deus. Lápis de cera. Então, você veja, não é à toa que aquele lápis de cera... Menino. Aquele lápis de cera era um gatilho para essa criança, né? Então, eu não posso dizer, então, o lápis de cera tem que ser usado. Né? Aí a gente vai descobrir uma outra história, seja contando história, seja na caixinha que a gente tem uma caixa de areia. Gente, tocada com essas coisas, gente. Pois é, mas existe, Guida, existe. E a gente precisa começar a falar sobre isso. A gente precisa começar a equipar os profissionais para que eles entendam que isso está ao nosso redor o tempo inteiro. Olha, deixa eu falar uma coisa. Aqui em Salvador está chovendo muito, tá? Se a gente cair, eu vou tentar salvar e retorno. Tá bem. Ok? Tá bem. Porque aí a gente tem assunto bastante. Isso aí é assunto para dar e vender. Não é?
E é uma coisa interessante, assim, com relação a instrumentos, você colocou muito bem, Guida, que a gente tem que entender a idade da criança, o desenvolvimento cognitivo da criança, o desenvolvimento intelectual dela, a linguagem que ela usa, se é uma criança que tem deficiência, se é uma criança que já é muito verbal ou que não é verbal, né? E o que é que ela prefere? A criança fala pra gente, ela diz tudo. A criança diz tudo pra gente, ela só não diz na hora que eu quero. Ela diz na hora que ela tá pronta para dizer. Então, ela, através do desenho, ela começa a contar o mundo dela, né? A gente chama o consultório de terapia, né? A sala de terapia, como um micromundo daquele mundo interno dela. Então, ali ela vai colocar para fora tudo. Ali ela vai falar do mundo dela, das experiências dela, dos traumas dela, do que aconteceu, dar nome, mostrar quem foi, da maneira dela. Cabe a nós entendermos, cabe a nós diagnosticarmos aquilo como tal coisa, né? Responder a ela da forma como ela precisa. A denúncia já foi feita e agora é trabalhar. Porque aqui a gente precisa trabalhar, quando um caso é um caso de abuso, trabalhar inclusive para preparar essa criança para ir depor, se é que eles vão querer que ela vá lá na corte para depor. Então você tem que fazer todo um trabalho com ela, entendendo, né, essa questão dos desenhos, por exemplo, que eu trouxe muito exemplo aqui de desenho, mostrando como quais são os elementos, né, que a gente vai prestar atenção, porque uma pessoa olha um desenho de uma criança, que a criança desenha, vai, ai, que bonitinho, olha, ela colocou aqui tal e tal coisa, olha como ela é bonitinha. E atrás daquele desenho, quando a gente começa a olhar os elementos do desenho, aí você diz assim, olha aqui, tá assim desse jeito por isso, tá aqui, tá assim daquele jeito por aquilo. O que é que ela falou na hora que ela estava escrevendo, né? O que ela estava desenhando, o que é que ela disse, porque às vezes eu até anoto assim, nos desenhos, o que é que ele disse, entre aspas. Falou isso, falou aquilo, deu nome. Às vezes a criança nem sabe escrever, e aí pede, você pode colocar aqui no pensamento tal palavra, né? Você pode aqui colocar aqui, esse é meu pai, essa sou eu, essa é minha mãe, esse aqui é meu avô, esse é meu amiguinho, né? Então ela vai dando ali para você tudo o que você precisa. Me diga agora uma outra coisa. Como uma profissional de psicologia, porque tenho aqui uma amiga, querida por sinal, como ela pode proceder com o cliente e com seus pais? Tipo assim, aqui no Brasil. Aí no Brasil, como não existe essa questão, né, da denúncia, né? Deve ser uma coisa bem mais delicada, eu acredito, né? Deve ser uma saia justa, inclusive, para profissional aí trabalhar com isso, né? A menos que ela trabalhe para algum órgão, acredito que aí tenha uma secretaria de criança e adolescente, né? Acredito que devem existir os órgãos, assim, para a defesa da criança. Mas o que é que tem que ser feito? Eu acho que aí no Brasil, em específico, eu acho que você tem que ter alguma certa evidência para trabalhar com o pai e com a mãe dessa criança. Pelo seguinte, porque pelo que eu percebi, né, essa minha pesquisa agora conversando com alguns profissionais daí, as pessoas se defendem muito aí no Brasil. Né? Um pai e uma mãe, ele já por natureza, ele se defende, ele acha que tudo que ele faz está bom e está certo, né? A gente tem essa coisa. Quando algo negativo acontece, ou quando algo machucou o filho ou a filha, é uma tendência normal da gente querer defender, dizer, não é assim, não foi bem isso que eu fiz, não foi desse jeito. Então, um trabalho com a criança e com os pais não é um trabalho de uma sessão só. Às vezes leva meses para você até chegar no ponto de descobrir qual é a melhor linguagem que eu posso ter com esses pais, para que eles possam ser aliados meus para ajudar essa criança. Quando existe um caso, por exemplo, de eu estou trabalhando e eu sei que o pai é o que é o violador, é o abusador da criança. Eu não vou trazer esse pai para a sessão. Eu não vou trazer.
Por quê? Porque eu trabalho com a vítima. Né? O meu consultório é um lugar que tem que ser seguro para todo mundo que está nele. Então, eu não vou trazer um abusador para dentro dele. Eu não vou trazer esse abusador para uma sessão, porque eu não tenho que trabalhar com ele, nem tenho que ensinar para ele nada. Porque a única coisa que eu vou ouvir é que ele vai se defender, se defender, se defender. Né? O que a gente pode fazer, geralmente o que acontece aqui, na hora que houve a denúncia, esse cara ou vai ser preso, ou ele já foi preso, já foi solto e vai ter que responder processo, mas já houve uma separação desse pai com essa criança. Esse pai que abusou dessa criança, até a gente chegar num veredito final, ele não pode ter contato com essa criança, tá? Aí no Brasil é diferente, né? Esse pai vai continuar tendo acesso a essa criança. Então, como é que um terapeuta pode trabalhar? Então, começa um conflito aqui, né? Um conflito ético até, um conflito profissional dos mais severos, que é como que eu posso agora me aliar a essa mãe, que muitas vezes depende desse pai, para que ela coloque o egozinho dela do lado, as necessidades dela do lado, e entenda a necessidade do filho ou da filha agora. E é por isso, Guida, que muitas vezes, muitas mães não acreditam nos relatos de abuso sexual das filhas, por exemplo. Eu já vi, eu já li sobre isso. Pois é. Então, o que Prefere acontece? acreditar no cara. Acredita nele por quê? Porque ou ela já foi abusada também sexualmente como criança, o que é muito comum de acontecer. Então, ela não consegue identificar aquilo como abuso. Segundo, que ela olha agora aquela filha como uma competição para ela, né? A filha agora é uma outra mulher querendo dar em cima do homem dela. Terceiro, porque ela depende financeiramente dele, né? Depende socialmente dele. Então, imagina o que é você querer criar uma aliança com ela, só com muita psicoeducação. É só assim que a gente consegue. E não vou negar a você, não é em 100% dos casos que a gente consegue. Né? Porque a necessidade e a fome, ela fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, na hora do aperto, ela vai dizer assim, não, mas eu preciso dele, ele é o pai dela, ele não é de todo ruim. Ele é bom, ele cuida, ele paga a escola, ele leva para passear. Ela não entende que ali existe uma pessoa que cometeu um crime contra o filho dela. Então, é muito complicado isso, trabalhar para trazer essa aliança, né? Eu preciso me aliar ou a essa mãe ou a esse pai, né? Para poder ajudar essa criança. Aí deve ser muito mais complicado trabalhar. Aqui eu sei que, pelo menos por um lado, o abusador está longe, está fora. Eu tenho uma amiga que é promotora de justiça e ela me relata, às vezes, algumas coisas. E teve uma criança que o abusador, no dia que ela denunciou para a mãe, no dia que a mãe saiu para trabalhar, ele botou a menina para comer fezes. E que se ela continuasse a dizer que ele ia continuar a fazer isso. Exato. E essa minha amiga conseguiu tirar essa criança da casa, da custódia delas. Pois é, tem só assim. Agora você veja que isso é uma questão delicada. Porque isso é no interior. Imagina. Você veja que é uma questão delicada, porque aqui a gente está lidando com uma questão cultural e social. Né? Então, tem que ter toda uma ajuda social para ter os argumentos, os artifícios e as ajudas que essas famílias vão precisar para que a lei seja cumprida, para que exista realmente ajuda. E é o que falta aí. Infelizmente, é o que falta aí. Me diz uma coisa, você tem assim, algum exemplo que seja permitido, né? Que você tenha permissão de mostrar. Claro, tem. Para que as pessoas entendam como a psicóloga descobriu. Tá. O que acontece, né? Eu tenho alguns exemplos, eu vou dar alguns exemplos que são parecidos com o que eu dei lá na live da Marley, porque esses são casos que estão fresquinhos assim na minha cabeça.
vão ser mais fáceis de mostrar para todo mundo, mas eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu virar só a posição, porque eu acho que aqui a luz está me atrapalhando um pouco, Guida, para todo mundo poder ver isso direitinho. Pera. Vou trocar de posição para ver se ajuda mais. Eu desativei aqui os comentários. Tá. Viu, pessoal? Só por um instantinho, porque a imagem vai aparecer na parte dela. Tá então, bom. Eu trouxe também um computador. Nossa, porque a imagem ficou ótima. Ai, melhor, porque eu acho que o sol estava vindo assim em contra. Eu tenho alguns que são esses exemplos que eu falei para você, que são da live que eu fiz aí com a Marley, são exemplos que eu sempre estou dando eles. E tenho outros que eu tenho das minhas apresentações, quando eu vou dar, porque são de slide, e eu já tenho um computador aqui para mostrar. Um exemplo, né, de um trabalho que foi feito de muitos anos com uma menina que eu atendia. Ela tinha 9 anos na época que eu comecei a vê-la, e existia uma alegação de abuso sexual, né? E eu falei para ela, eu disse, me faz um desenho teu, né? Me mostra, faz um desenho de você hoje em dia. E ela fez este desenho aqui, tá? E ela colocou o título, A Princesa Invisível. Ok? Essa é ela. Aqui a gente não a vê, mas aqui ela está contando a história da vida dela. Ok? Ela só colocou o vestido. Isso aqui no começo eu pensei que eram as perninhas e o pé dela, né? Ela não tem forma, ela não tem forma, ela não tem cabeça, ela não tem braços e ela não tem perna nem pé. Ela tá aqui dentro, ela é invisível, ela realmente colocou. Eu sou uma princesa. Eu falei, que lindo, você é uma princesa, que maravilha. Então me mostra o seu desenho, né, de princesa. E ela colocou, essa sou eu. Eu falei, nossa, que vestido lindo. Então me conte a história. Você veja que nesse desenho aqui, ela se mostra, ela conta o abuso dela, né? Ela era abusada pelo pai. Aqui, isso aqui era sangue que caía pelas pernas dela e pelos pés, né? Jesus! Ela era totalmente invisível porque o abuso acontecia com muita frequência. Ela já tentou contar para a mãe e a mãe não fez nada, nunca atuou nesse abuso. E ela vivia invisível. Ela era uma coisa invisível, ou seja, eu não existo, eu sou apenas um objeto de uso desse pai. E aqui estão as grades, né? Que é muito característico de desenho de menina que é abusado, de menino também, né? Essa questão dessas grades. Ela colocou tudo muito com um richeliezinho, né? Cortadinho, assim, um frufruzinho, mas isso aqui está escondendo essas grades, né? E daí eu falei, nossa, então, isso aqui é sua perna, você tá de meia, você tá de sapato? Ela falou, não, isso é sangue. E aí foi que eu fui entender realmente que houve um episódio. 9 anos, ela aqui tinha 9 anos. 9 aninhos. E aqui eu coloquei uma coisa que ela disse aqui. Durante o desenho, ela estava dizendo assim, as crianças que são abusadas ficam invisíveis. Quando a gente é abusado, a gente fica invisível. Eu até coloquei aqui, que é o que eu disse a você, que tem coisa que eu coloco entre aspas, né? Com mais tempo, o tempo foi passando e a gente foi trabalhando um pouco mais, conversando. Ela fez esse outro desenho daqui, né? Que aqui você vê que ela já está começando a ter mais forma. Né? Ela já tem cabeça, ela já tem olhos, ela já tem nariz, ela não tem boca. E ela chora e as lágrimas dela são lágrimas de sangue. Né? Isso aqui ela representava, eram gotas de sangue. E nisso aqui, veja que ela ainda não tem pé nem mão. É outra característica de criança abusada. É colocar os desenhos delas sem mão e sem pé. Porque geralmente uma criança quando desenha, né, mesmo que ela faça cabeça, o corpo, assim, ela bota tipo 3 galinhos, né, para mão. Ou bota um pezinho como se fosse um pé de galinha. Ou fosse alguma coisa assim, né? Uhum. Então aqui, veja que ela tem o braço, mas ela não tem pé nem mão. E observe também que essa menina aqui tem 9 anos. Né? Uma menina de 9 anos, muitas vezes, ela tem uma certa sofisticação já cognitiva para poder colocar algumas coisas de uma forma mais diferente. Né? Ela é mais detalhista,
ela já coloca algumas outras coisas. Uma criança que não foi, por exemplo, abusada, né? Não vou generalizar, dizer que todas são assim, mas uma criança que não foi abusada comparada com um desenho dessa, ela vai colocar, ela vai ter um certo requinte no desenho que essa aqui Bota não o tem. solzinho. Um solzinho, uma flor, alguma coisinha, né? E aqui, e aí ela foi me contando do abuso, falando que ela chorava muito, e essas eram as lágrimas de sangue dela, porque doía muito, ela sofria. E Era o pai. Era o pai. E aqui é o final da terapia dela, quando ela já resolveu toda a questão do abuso, já entendeu, já conseguiu ir, inclusive, na corte. Essa menina testemunhou contra esse pai. E aqui você vê que ela coloca aqui, eu sou uma princesa. Aqui ela já é uma princesa, ela já tem uma coroa, porque ela é vencedora. Os olhos, você veja que ela já tem cílios, ela já tem uma boca que sorri. Olha a mãozinha dela. Você vê que é uma mão meio que regredida, né, para a idade, mas ela já tem mão, ela já tem pé, ela já tem pernas, ela já não está sangrando. E ela tem um coração. Um coração. Um coração só, que é uma coisa engraçada, um coração só no desenho de uma criança é uma coisa super saudável. Quando você vê vários corações no desenho de uma criança, pode ter certeza que essa criança, isso é indicativo de abuso. Criança que usa muito coração. Né? E é muito característico. Aqui eu tenho um outro também, um outro desenho que é interessante, que foi um menino que eu trabalhei, ele tinha 6 anos. E aqui ele contou a história do abuso da violência doméstica na casa dele. Né? Isso aqui era uma nuvem, que só chovia em cima da casa dele. Chuva também, Guida, é uma característica muito grande de crianças que são abusadas, ou abusadas física, ou emocional, ou sexualmente, de usarem chuva. Né? Muita chuva. E aqui é ele no quarto dele, chorando. Você veja que aqui são as lágrimas dele aqui, ó. Inundou o quarto dele, de tanto que ele chorou. E aqui do lado é o pai e a mãe, ó, gritando, brigando. Lanças, espetos, setas, tudo isso é equivalente a crianças que sofrem abuso. E aqui tem a casa dele, você veja a porta fechada, a janelinha também fechada com barras, né? Uma grade, ou seja, não tem alternativa, não tem como sair. Até eu acho que é o quarto dele e o quarto da mãe também, ó, com barras. Ou seja, tudo isso acontece dentro e eu não tenho como sair. Aqui tem um desenho dele no dia que o pai foi embora de casa. Que era ele já aqui com a mãe e o cachorrinho dele. A mãe já sorria, ele já sorria. E o pai indo embora com as malas e o carro, e o pai com a nuvem, aquela nuvem da casa, acompanhando esse pai. E um elemento só aqui de esperança que eu identifiquei, que foi esse sol. Ou seja, muito embora o pai tenha indo embora, né, tem alguma certa esperança. Ou seja, essa chuva ela está passando, né? Essa nuvem ela vai passar e essa criança vai embora, né, essa dor para ela. A gente identifica muito nas crianças menorzinhas o sol e a árvore. Sim, também. Parece que é assim, combinado. O mais interessante é que veja que são detalhezinhos, Guida, que é o seguinte, ele não toca o chão, nem ele nem a mãe toca com um pé só. Isso também é bem característico, ou seja, eu não sei se isso vai ficar, eu não sei se isso é de valer mesmo, eu não sei se essa mudança realmente ela veio para ficar, né? Se ela vai ficar realmente na minha vida. E aqui foi ele, no final de terapia também, ele já feliz. O coração. O coração. O skate, que ele amava o skate dele, que ele tem aquele skate. Ele já tem forma. Pezinho. Né? O pezinho. E veja onde é que ele pinta. Ele pinta o que ele ama. Ele pinta o que ele ama. E a boca dele, de felicidade. Veja que o desenho inteiro ele poderia ter colorido, né? Mas não, ele pintou somente a boquinha dele, fez o coração e isso aqui. Então, você veja que são vários elementos, assim. Agora, isso aqui não é de um mês para o outro, né? De uma semana para outra, não.
Isso são anos de conversa, de esperar, e de falar, e de ir para lá, e de vir para cá, e vamos conversar mais, e vamos desenhar mais, até que essa criança realmente fale, né? Que conte essa história. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas coisas aqui que eu separei para te mostrar. Ah, eu tenho aqui, ó. Vou virar o computador, porque o Instagram mudou aquela regra que você não pode mais mostrar as fotos, né? Lembra que tinha isso? E Luffy fazia muito isso, né? Para Pois mostrar. Não pode mais. Bom, deixa eu mostrar aqui, ó. Regrediu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui o seguinte. Isso aqui é um desenho. Esse é o pai e esse é ele. Né? Ele com o brinquedo dele e esse pai batendo nele. Né? Aqui, como está no computador, não fica tão vívido quanto está o próprio desenho. Então, você veja que aqui, esse pai, ele bate na cara dele, ele tem uma lágrimazinha aqui do lado, ele está carregando o bichinho dele. E isso era um caso de abuso físico. A gente tinha que mostrar, não só pelo relato dessa mãe, que a mãe é que reportou, mas que realmente a criança vinha e dizia, realmente, meu pai me abusa. E aqui ele mostrou, né? Que esse pai estava abusando dele. Isso aqui é um outro desenho também, que aqui eu quero que você perceba o seguinte, deixa eu pegar essa canetinha aqui, que são elementos no desenho que a gente presta bastante atenção, né? Que, ó, lágrimas. Aqui é a avó, esse aqui é um quadrinho, como aquele quando a gente está pensando. Aqui é o pai dizendo assim, você é um estúpido. E ele dizendo, para, pai, para, pai. Então, é mais uma prova que ele estava realmente sofrendo abuso físico e abuso verbal desse pai. O pai, veja só, a cabeça do pai, né, com os cabelos para cima, essa cara assim com raiva, os olhos esbugalhados e ele chorando. Ele chorando, né? Veja que tem esse desenho aqui que é interessante, que é o seguinte. Isso aqui era a irmãzinha dele, tá? E isso aqui era uma menina que ele disse, ele contou, e a irmã contou que era uma namorada do pai, muito embora o pai estava casado com a mãe ainda. E essa mulher jogava areia na irmã dele pequena. Ela jogava areia. Então ele fez um desenho e aqui diz, não jogue areia. Então aqui ele mostra também isso. Aqui é um outro desenho dele. Né? Mais um desenho dele aqui, ó. Você vê que aqui ele já estava, veja os detalhes, né? A boca aberta, os olhos esbugalhados, o peito aberto, muito vermelho, muita cor púrpura, o cabelo todo assim assanhadinho. Um desenho que você olha aí e você diz, é um desenho de terror. E era assim que ele se sentia. Era dessa maneira que ele se sentia. Um horror. Ó, isso aqui é outro desenho dele também, ó. Tá vendo? Você veja pelas cores. Olha aqui quantos corações, ó. Ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os dentes dele como se fossem... Foi o que me chamou a atenção. Os dentes dele como se fossem... não sei como se chama. Como uma lança, né? Isso é muito comum também. É como aquele... Faz um triângulo assim, pinta assim, né? Então, isso aqui, ó. E esse mundo dele todo manchado por trás. E aqui dentro, que era no peito dele, a única coisa que ele guardava era essa irmã. Essa irmã que ele amava de paixão. E ele tentava proteger essa irmã. Olha aí, tem mais coisa. Isso aí já era uma outra criança que eu estava trabalhando também, que era uma criança que estava sendo abusada sexualmente. E aí você vê a cor que ela escolheu para ele. Isso aqui é vermelho, né? Aqui os genitais dele expostos. Aqui, né? E ele colocando as mãozinhas para cima, né? Como quem diz, né? Eu fico paralisado, minhas mãozinhas para cima aqui, ó. Meu Deus. Outro também. Veja os dentes. Olha aqui os dentes. Sempre assim, nesse formato, né? É um desenho bem desorganizado para uma criança que já tinha quase 9 anos. Você veja que não tem, né, a raiva, os traços muito fortes no desenho, os riscos. Por quê? Porque a raiva está saindo aqui. Né? A ira, a raiva,
a falta de esperança. Veja como ele coloca os pezinhos dele, as mãos dele. Aqui é um outro. Aqui, ó. Isso aqui era uma menina que estava sendo abusada sexualmente pelo pai. Aqui você vê nitidamente, ó. Ela fez colocou o desenho dela e aqui o pai. Ela com os dentes, a boca cheia de dentes, o pai com um pênis, né? Próximo à sua boca, e o pai rindo, o pai feliz. Quantos anos tinha essa menina? Essa daqui tinha 6 aninhos, essa menina. Aqui, ó. Esse ele colocou Russell, que era o nome dele, né? Russell Gardening. Russell fazendo jardinagem e o que ele gostava, que era isso, que ele gostava de fazer jardinagem. É o que eu gosto do sol, eu gosto aqui tem a árvore, ó. Mas a árvore, mesmo a árvore sem muitas folhas, né, sem muitos galhos, e ele aqui com a irmãzinha dele fazendo jardinagem. Aqui já era ele, ó. Russell com o desenho o pai que me abusa. É o pai que me abusa. Olha os dentes dele aqui. São os dentes. Né? A coisa que ele mais odiava, que ele trincava os dentes assim, quando ele ia falar desse pai. Logo depois, a mãe separou, conseguiu se separar, casou com outro cara e tudo, que foi uma figura até positiva na vida dele. Mas nesse momento aqui, você veja que isso aqui é o pai dele, gritando com ele, falando coisas com ele. O pai, a boca aberta, gritando, e ele aqui, ó, super triste. Ó, aqui, ó. Isso aqui foi um desenho, ele começou a escrever junto dos desenhos. Né? Tinha coisa que ele sabia escrever e tinha coisa que ele não sabia. Aqui ele já estava mais velhinho. E aqui, veja que isso aqui ele está dizendo, você é terrível. Né? Que eram as palavras que ele dizia que sempre estavam com ele, que eram o que o pai chamava ele. Você é terrível, você é um mau menino, você é desatencioso, você é ruim, você é uma peste. E aqui ele dizendo, contando um pouco, dizendo assim, o meu pai em mim, né? Que ele colocou aqui, o meu pai em mim. E ele contando que a voz do pai era uma voz horrorosa, que dava medo, que passava terror, que passava angústia. E esse era ele, quando ele estava com tudo isso. Essa é a imagem que ele melhor coloca como sendo representativa dele. Olha aqui, mais desenhos dele. Aqui você veja que começa a ficar um pouco mais elaborado. Já tem a cabecinha, já tem o ouvido, né, a orelha. Isso aqui são as ideias que ele tinha. Aqui é o mesmo desenho dele, mas aqui eu coloquei... As ideias em vermelho, né? As ideias em vermelho. Tá vendo o olho? Um olho vermelho, que era um olho que apanhou, e o outro olho, que era o olho da cozinha dele, um olho verde. Deixa eu ver se tem mais dele. Isso aqui, ó. Isso aqui foi a coisa mais fantástica do mundo, porque foi uma carta que ele escreveu para esse pai. Aqui, para Paulo, eu te amo muito. Eu sinto muito se eu sou um menino ruim e eu tenho esperança que você vai me perdoar, tá? Só que aqui ele colocou do lado, e isso não valeu de nada. A carta não valeu de nada. Essa daqui também, que era uma menina que estava sendo abusada pelo pai, o pai deitado. Isso aqui, essa lança aqui, isso aqui era o pênis do pai. Ela colocou a representação do pai. Ó. Eu, me e Daddy, que é o pai e ela. E as mãos do pai enormes aqui para poder segurar essa menina. Tá vendo? Aí é outro. Meu aqui Deus. É uma coisa engraçada, porque isso é uma coisa que a gente ensina. Quando você suspeita de abuso, uma das coisas que a gente pede para a criança desenhar é uma coisa que seja legal, bacana sobre ela, e fazer um outro desenho sobre quais são as coisas que fazem ela sentir medo, ficar com angústia. E aqui era o que ela colocou. Isso aqui era mãe, Mom e ela, Doreen, que era o nome dela. E isso é o que ela gostava, era ela com a mãe dela.
E a coisa pior que existia na vida dela, ele escreveu Dad, papai. Meu Deus, nem desenhou. Nem desenhou. Aí aqui ela colocou, o papai é a pessoa mais rude que Sofia conheceu na vida. Olha aqui a boca dessa menina, aqui o pai, e olha o desenho de novo, ó. Aqui tá a cabecinha, a boca aberta, os dentes como, assim, aqueles triângulozinhos, né? E ela não tem nem mãos, nem pés. E mamãe é a pessoa mais legal que eu conheço. Aí tá aqui, mam. Ó, ela coloca a mãe rindo, feliz, com os braços para cima, de lacinho no cabelo. E essa menina aqui, que foi uma criança de 7 anos, abusada por uma mulher. Ela foi abusada por uma mulher. Mulher também abusa, Guida. Oxi. Mulher também abusa. Não é tão comum, mas mulher também abusa. Então, você veja que isso aqui, né? Ela desenhou que era a mulher. Você veja. Olha os peitos da mulher. A vagina, né? Pernas, mãos, com dedos, com tudo. E essa mulher que era... Olha o joelho. Essa daqui abusava dela. Aqui também um outro desenho indicativo. Você veja a criança chorando, sem estar no chão, só o abusador está no chão, tá vendo? Ela está em cima, assim, do chão, o pênis dele ereto, e ela aqui chorando, tentando fugir desse abuso. Agora você vê que o bracinho dela parece uma asas. Sim, sim, aqui, ó. E o dele como uma cruz, também é bem característica essa questão da cruz aqui. Isso aqui já é um desenho de uma adolescente, né? Ela mostrando aqui quem que eu gosto de ser, como é que eu gosto de me vestir, né? Como que eu passo para os outros, que eu quero me passar assim, dessa maneira, o mais neutra possível, sem cara, sem mão, sem pés. E como é que o abusador vê ela? Como toda sexy, sensual, né? De vestido, de coisa. Eu acho... isso aqui também, olha. É um outro desenho de abuso sexual deste pai com os irmãos. Com ele e os irmãos. Eram duas crianças. Então, esse aqui, os dois aqui, ó. Um com fralda ainda, mas com o pênis ereto, que era o pênis ereto do pai. E ele também com o pênis dentro do calção. Meu Deus, tô chocada. E isso aqui é um trabalho já mais de adolescente. Aqui que diz, pare a dor. Né? Um trabalho que adolescente faz quando está muito em grupo de terapia e ela é mais de adolescente para adulto, então ela é capaz de usar mais cores, mais formas, né? Mais texturas para representar essa dor que ela tem. Isso aqui é um outro. E essas mãos representam o quê? Essas mãos eram as mãos do abuso, né? Eram as mãos que tocavam, né? Que tocavam ele, que eram as mãos que faziam tudo o que ela não queria que fosse feito. Ele não queria que fosse feito com ele. Você veja aqui a boca aberta, com dentes e uma língua para o lado de fora e um traço dizendo não quero, né? Como fosse um X, uma coisa assim. Eu nem me lembro por que ele colocou essa mão aqui, esse traço aqui, eu não me lembro mais. Aqui também outro, você veja aqui as barras, tá vendo? As barras que eu falei para você, ó. Barra, barra, barra. Muito característico também, né? Ou seja, uma prisão. Olha, nossa, essa já é grandinha, né? E tem adulta também quase no grupo também, ó. Olha isso. Como se fosse uma aranha saindo da boca, né? No entanto, quando você vê o desenho de mais perto, você pensa que fosse um órgão genital isso aqui. É uma mistura de um órgão genital, uma aranha. Esse também. E essa aqui, que era uma menina negra. Essa menina era fantástica.
e ela desenhou o mundo dela em preto e branco. Todos os desenhos dela eram assim, ela era super artística. E ela desenhou, todos os desenhos dela eram assim, em preto e branco. Ah, aqui acabou. Eu anotei aqui essas dicas, né? Muitos corações, sem mãos e pés e tal. Mas eu fico assim, eu realmente estou chocada, Karina, estou chocada. Mas é de chocar mesmo, mas essa coisa, quando as pessoas dizem, mas eu fico chocada, assim, eu digo, tem que ficar mesmo. É só a gente ficando chocada que a gente muda. Porque se a gente ficar de uma tal maneira, assim, insensível a isso, isso não para. A gente não está sensível a isso, não faz com que o abuso diminua, né? Faz com que o abuso permaneça. Então, essa semana mesmo, eu procurei colocar, com a ajuda da Cláudia, né, que está me ajudando com o Instagram, vários tópicos, né, vários posts sobre isso, sobre dados de pesquisa, a relevância, a prevalência, os números com relação a isso tudo, para que as pessoas possam ver, entender, realmente isso acontece, realmente, olha só, nossa, eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Eu não posso ficar calada. Porque só com muita perplexidade é que a gente vai mudar isso. Bom, o que é bom nisso tudo é que a gente tem algo que nos mostra até com criança pequenininha, a gente tem a arte. Claro, né? claro. Que te traz a denúncia, por mais subliminar que seja, mas você consegue, você tem esse treinamento, né, que eu não tenho. Eu acho, assim, algumas coisas esquisitas, graças a Deus comigo não chegou ainda nenhuma criança assim, mas às vezes a gente vê algumas coisas assim, esquisitas, mas a gente não sabe aprofundar isso. Exato, entendeu? Exato. Mas o importante também, Guida, é saber que esse desenho, por exemplo, todos esses desenhos, assim, todo esse processo na vida dessas crianças é um trampolim também, né? É um trampolim de cura. Porque o abuso, ele acontece, mas ele não tem que definir essa criança para o resto da vida dela. Esse abuso, ele aconteceu na vida dela e não precisa ser o único evento da vida dela ou o mais prevalente. É horroroso, é triste, é péssimo, mas vamos fazer alguma coisa com ele, né? Vamos elaborar esse abuso, vamos trabalhar esse trauma, vamos superar isso e vamos fazer com que essa criança agora, com todos esses instrumentos, porque de todo jeito ela está aprendendo ali o que é certo, o que é errado, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, o que é que eu posso deixar que façam comigo, o que é que eu não posso deixar que façam. Ela agora tem instrumentos que antes ela não tinha para se defender. Isso é que é bacana. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, né? Eu já voltou o comentário? Já botei de volta. Ok. Eu vou colocar alguns... Eu já mandei algumas coisas tuas para mães e avós, né? Que eu conheço. Amigas, assim, de grupos e tudo. Para conhecerem, para ficarem atentas, para repassarem e tal. Claro. Eu vou dizer uma coisa. Num sentido agora mais global, eu acho que todas as pessoas deveriam fazer uma terapia, estar com um psicólogo para entender muita coisa que a gente está te levando para o abismo e não é necessário você ir para o abismo. Exatamente. Eu desde 2017 que eu tenho uma psicóloga que está comigo, a Gabriele, e que tem me ajudado muito até a me desvencilhar daquele passado de guerra, de ter saído sem fechar a porta de casa, entendeu? Naquela coisa de voltar e nunca voltei. Então, eu acho que as pessoas deviam procurar mais a ajuda de psicólogo, porque você atende, né, pessoal aqui do Brasil?
Não, o pessoal do Ai, Brasil, no pessoal do Brasil eu não atendo, porque a minha licença aqui do estado da Flórida só me permite trabalhar aqui. Eu precisaria ter o CRP do Brasil ativado de novo para poder atender. O que eu faço aí para o Brasil é dar treinamento, é dar supervisão, muitas vezes dar aula para outros profissionais também, né, dar palestra, esse tipo de coisa eu posso fazer, mas atendimento psicológico, não. Eu não posso fazer isso. Muito embora eu adoraria, né? Porque é meu idioma e tudo, mas eu teria que estar aí para poder reativar a CRP que eu tinha na época, pagar o que eles cobram, né? Mas não faço isso. E nem, eu acho que nem dava tempo também, Guida. Não ia ter. Não ia ter como eu atender. A Ana Patrícia Margulis, Aham. desculpe se eu não falei o nome certo, ela pergunta, os abusadores passam por um trabalho terapêutico também? Eles podem passar. Existem agências, né, que são específicas para trabalhar não só com os abusadores adultos, mas com os abusadores criança ou adolescente. Então, são clínicas específicas que dão atendimento ao predador, né, ao abusador. Na minha, como eu falei, eu não atendo nenhum, porque, como eu expliquei, a minha clínica tem que ser um lugar seguro para as vítimas, né? Então, e é um outro trabalho, é um trabalho bem diferente, é um trabalho específico para pessoas que têm questões de personalidade antissocial, né? Os chamados sociopatas ou psicopatas. Para pessoas que já foram vítimas, elas em si, já foram vítimas de muito abuso e hoje em dia elas só perpetuam aquele abuso. Então, eu não mexo com isso, mas existe tratamento. Muito embora, Ana, o que acontece é o seguinte, houve uma pesquisa uma pesquisa de 2016, se eu não me engano, 2015, 2016, que foi uma pesquisa feita com os predadores, né? Porque naquela época estava se falando muito da castração química deles aqui, né? O governo queria castrar os abusadores sexuais. E eles estavam dizendo, se conversou muito, né? A pesquisa foi toda com os presidiários que eram presos por abuso sexual. E eles disseram, eu gostaria de que vocês fizessem a castração química, eu não me incomodo, vocês têm que fazer, porque o impulso de abusar continua na gente. Agora, a castração química vai vir, e aí, mas a gente ainda tem boca, tem olhos, tem mãos. Então, por isso que eu digo, eu não tenho muita empatia para o abusador, né? Eu não consigo trabalhar com uma pessoa que abusa de outra. Então, é complicado. Mas tem quem se dedique exatamente para esse ramo, para essa população, para poder conter de alguma maneira, né? Então, o único jeito de conter, desculpe esse meu lado meio machista, é mantê-lo isolado. Manter preso, isolado. Ou pena de morte, porque às vezes tem casos aqui que eles vão para a cadeira elétrica. Aqui na Flórida é permitida a pena de morte. Eu não sei, eu não sou muito de... Eu não sei, eu não sei nem pensar sobre isso. E aí é um assunto polêmico, é para outra live, Guida, não vamos nem entrar É outra coisa que eu não estou dentro do assunto, eu não sou nem advogada, não sei nada. Mas eu acho que o caminho seria mantê-lo recluso, para que não, já que ele diz que, por exemplo, ser castrado, ele tem boca e tem mão e tem isso, tem aquilo, então está na cabeça. Então, é porque está na cabeça mesmo, corta a cabeça. Deus me perdoe, meu Deus do céu, estou brincando. Eu não estou respondendo assim, porque se o pessoal estiver mandando pergunta ou comentário, porque eu não estou conseguindo ver os comentários. Para mim está parado, assim. Mas se você estiver aí vendo alguma coisa... A mim não coisa... está, só veio da Ana. E assim, o pessoal falando, conforme a gente está falando, né? Tá. A Simone fala que castração química só inibe, eu acho, o nível de hormônio. Pois eu não sei como funciona, como é que eles fazem, como não fazem. Para mim, o lugar de predador, de abusador é na cadeia. Ou morto.
Aqui no Brasil a gente não, eu nem sei direito como é que isso funciona. Eu sei que essa minha amiga manda tudo para assistente social, não. Mas nem falou aí. Como é o nome? O Ministério Público, a polícia manda. Sim. Ela como Simone disse que para ela é morto. Eu não gosto muito de falar sobre isso, não. Mas como é? Para onde mandam as crianças? Eu sei. Eu não sei se Marinha uma tá aí. secretaria aí. Que aí cuidam deles, principalmente inclusive das crianças. Sim, claro. Eu não sei se aqui tem esse trabalho tipo que você faz. Você não saberia sei. fazer? Eu não. Eu escuto o máximo que eu poderia fazer era botar no colo. Eu sei. Mas às vezes a gente coloca, Guida, traz para minha casa, eu cuido dessa criança, me dê, sabe? É o meu ancestral, o meu, como é? Que é de câncer. Ascendente. Ascendente, que é de câncer. Então, eu por mim tutela infantil, é isso. Tutela, pois é. Conselho tutelar, conselho tutelar, exato. Eu resolveria assim, então, solte, largue, me dê que eu vou cuidar dessa criança. Pois é. Mas aqui, quando em terapia, a gente faz tudo isso também, só que a gente faz muito na palavra. Aqui a gente dá beijo, dá abraço, bota no colo na palavra. A gente às vezes beija e abraça, principalmente uma criança, né? Você